Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itaperuna. Criei esse canal aqui no YouTube para, nesses tempos de pandemia, tentar ajudar com a palavra de Deus, com mensagens da palavra de Deus, nossos amigos e irmãos em Cristo. Espero que a mensagem de hoje possa ajudá-lo a crescer na fé e também a se sentir confortado pela palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título A Lei da Semeadura, ou poderíamos também dizer: o que você planta, você colhe. E vamos nos basear na passagem de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 a 10, que diz o seguinte: Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Escrevendo aos Gálatas, os crentes da Galácia, onde Paulo tinha sido missionário, aquelas igrejas tinham sido fundadas por ele estava combatendo um problema muito sério ali, que era a pregação de pretensos cristãos judeus que tinham ido para lá e dizer que era preciso, além de crer em Cristo, também praticar as regras, as normas do judaísmo. E Paulo, então, escreve esta carta para combater isto. E em relação com esse combate, com esse tema, essa questão, melhor dizendo, não é? Havia justamente o problema de o legalismo levar a pessoa a ser um hipócrita, uma pessoa que entendia e achava que por praticar determinadas regras religiosas estava livre para a imoralidade, para a maldade, para a ganância e para tratar mal o seu próximo, enfim, né, para não ter uma vida de serviço e de fazer o bem aos outros. Por isso, Paulo, então, já no último capítulo da sua carta, na última parte da sua carta, ele escreve sobre essa questão, a lei da semeadura. A lei da semeadura é uma lei natural, não é? É uma lei natural. Quando Deus criou a natureza, né, ele disse ao homem lá, na criação, que o homem iria cultivar a terra. E cultivar a terra significa semear, plantar e cuidar daquilo que foi plantado e depois colher. Tudo que o homem planta, ele colhe. Se planta feijão, colhe feijão. Se planta milho, colhe milho. Se planta arroz, colhe arroz. Mas essa lei natural, ela se reproduz na vida moral e espiritual também. Por isso Paulo faz a aplicação dessa lei, que é uma lei da natureza, à nossa vida espiritual e moral. Uns tempos atrás eu me deparei com um pensamento que achei muito interessante e anotei.
E esse pensamento dizia o seguinte: semeie um pensamento, colha um ato. Semeie um ato, colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter, colha um destino. Esse pensamento justamente é uma aplicação da lei da semeadura, que é uma lei da natureza, na vida moral, na vida espiritual, na vida emocional, intelectual, enfim, na vida, na existência do ser humano. Né? Então, se você pensa errado, você vai colher, né, coisas erradas, atos errados. Né? Se você pratica atos errados, aquilo pode se tornar um hábito errado. Né? Se você tem costume de ter hábitos errados, se você tem hábitos errados, então você vai colher um mau caráter. Né? E o mau caráter vai levar a um mau destino. O que Paulo está ensinando aqui nessa passagem, né, é aquilo que é óbvio. Você não pode plantar o que você quiser e achar que Deus não se importa com isso. Não pode fazer isso. Não é? Um outro pensamento, e esse eu li quando eu era bem jovem, adolescente talvez, né? E anotei, nunca mais me esqueci dele, diz assim: Deus perdoa sempre, o homem de vez em quando, e a natureza nunca. E isso é verdade. Eu morei muitos anos na cidade do Rio de Janeiro, e não só na cidade do Rio de Janeiro, mas em todas as grandes cidades brasileiras, nós temos comunidades que vão se estabelecendo ao longo dos valões, né, dos cursos d'água. Lá no Rio eles chamam aquilo de rio, mas na verdade são valas pútridas, né, quase que esgoto a céu aberto. E aqueles moradores que estão ali na beira daqueles valões, eles jogam ali dentro daqueles valões todo tipo de lixo. Eu já vi sofá, geladeira velha, fogão velho. E quando vem a época das chuvas, das enchentes, então a água não tem por onde correr. O valão está entupido de lixo e o que acontece normalmente é que as casas são inundadas, não é? E frequentemente a gente vê os moradores daquelas áreas lançando a culpa no governo. Mas eles é que jogaram lixo lá dentro da vala, né, dos valões. Então eles estão colhendo aquilo que eles plantaram. Então você não pode plantar o que você bem quiser e achar que não vai colher isto. Vai colher. Não é? E no terreno espiritual, não é? Você não pode plantar o que você bem quiser e achar que Deus não se importa com isso. O profeta Oséias, ele fala sobre o povo que desobedeceu a Deus, desobedeceu a lei que Deus tinha estabelecido para ele. E então Oséias diz assim: eles semearam ventos e colherão tempestades. E o livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 8, diz: aquele que semeia injustiça colherá desgraça. Então, se você semeia o mal, o resultado, a colheita, vai ser mal. Se você semeia o bem, o resultado, a colheita, vai ser o bem. Se você semear na carne, Paulo diz aqui, agora detalhando mais ainda, né? Paulo diz: não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção,
mas quem semeia para o Espírito colherá vida eterna. Então, se você semear na carne, colherá destruição. Corrupção aqui significa destruição. Corrupção é aquilo que é corrompido, aquilo que se degenera, aquilo que é destruído, aquilo que é depravado. Mas se você semear no Espírito, você colherá vida. E diz Paulo, qualificando, ele diz, vida eterna. Eu creio que ele está se referindo aqui ao que ele tinha dito um pouco antes, no capítulo 5, os versículos de 16 a 22, no capítulo 5 da carta aos Gálatas, que diz assim: digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. E Paulo aqui está se referindo àquele ensino, né, carnal dos judaizantes, daqueles supostos cristãos judeus que estavam ensinando que eles precisavam cumprir a lei, isto é, cumprir princípios que eram não propriamente carnais, mas que levavam à carnalidade. E aqui, então, Paulo fala algumas coisas que eu vou ler para vocês e eu nem preciso dizer mais nada, né, para ilustrar essa palavra. Se você semear na carne, colherá destruição, se semear no Espírito, colherá vida. Então vejam só o que Paulo diz. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como já antes os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui nós temos a colheita daquele que semeia na carne, daquilo que você semear na carne, não é? Imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas. Diz aqui, coisas semelhantes. Mas Paulo diz, mas o fruto do Espírito, fruto é aquilo que se colhe, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Longanimidade aqui também muitas vezes tem sido traduzido como paciência. Então aqui, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quem é que proíbe alguém de amar, de ser alegre, de ter paz, de ser paciente, né, de ser benigno, de ser bom, de ser fiel, de ser manso, de ter domínio próprio? Isso não é proibido por lei nenhuma. Pelo contrário, né? As boas leis, elas estimulam esse tipo de coisa. Então esse é o fruto de quem semeia no Espírito. Então tudo que você semear no Espírito vai ter como resultado essas coisas e outras mais, né? Por último, nós queríamos dizer o seguinte, que semear o bem muitas vezes é difícil, pode ser custoso, mas a colheita é certa, né? Paulo diz assim, não nos cansemos de fazer o bem.
Porque fazer o bem pode levar a um certo cansaço, né? Às vezes nós nos cansamos na luta pelo bem e queremos desistir. Então ele diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Então, poderíamos trocar aquele primeiro verbo, não nos desanimemos de praticar o bem. E eles, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Por que Paulo diz aos da família da fé? Porque são aqueles que estão mais próximos de nós, né? Com quem nós convivemos, e aqueles que também estão na mesma luta de fazer o bem. Mas antes disso ele diz, façamos o bem a todos. O apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo, ele diz na carta aos Romanos, no capítulo 12, uma palavra interessante, ele diz assim, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Aliás, deixa eu ler a passagem completa disso. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não se deixe vencer pelo mal, vença o mal com o bem. No Salmo 126, famoso, Salmo 126, no final dele, é uma palavra que é muito citada, diz assim, aquele que sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus feixes, os seus molhos. Os que com lágrimas, vou ler agora, Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, os seus molhos, alegres, porque a colheita foi boa. Semear o bem pode ser difícil, pode ser custoso, pode ser cansativo, pode ser até desanimador, mas a colheita é certa. Paulo diz assim, vamos colher, no tempo certo iremos colher. Pode ser que demore, mas vamos colher. Então, não nos cansemos de fazer o bem. A palavra dele, dita aos Romanos, é muito apropriada. Não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Tudo que a pessoa semear, isso também colherá, Se você semear o bem, você colhe o bem. Se você semear o mal, você colhe o mal. Se você semear amor, colhe amor. Se semear alegria, colhe alegria. Semear paz, colhe paz. E esses são os frutos do Espírito. Quando você semeia no Espírito, quando você semeia com o coração transformado pelo poder e pela graça de Deus, então você será um semeador da paz. O apóstolo Tiago, ele diz que o fruto da justiça se semeia em paz. Então,
mencionando aqui um dos frutos do Espírito. Que tipo de agricultor você tem sido? Que tipo de semeador você tem sido? O que você tem semeado? Que Deus possa abençoar você para que você seja um bom semeador, que você semeie no Espírito e não na carne. Amém?